Seja para sempre o nosso Senhor. Nós estamos de volta com o programa Unicresce no ar. Esta é a edição 1260, ano 26. O nosso tema é nossa purificação e comunhão. É impossível ter comunhão com Deus, estar em comunhão com Deus, sem se purificar, sem pedir perdão, sem entrar em comunhão com o Senhor através de Jesus Cristo. Somente pela nossa fé no Senhor Jesus e pelo fato de ter os nossos pecados perdoados, é que nós entramos em comunhão profunda, pessoas que sabem que têm uma direção de Deus em tudo que faz e que diz. Eu louvo a Deus porque eu conheço pessoas que só agem quando Deus dá direção. Só faz quando Deus dá direção. Existem muitos que dizem o seguinte: bom, eu já entreguei minha vida nas mãos do Senhor, eu vou fazendo aqui. Aí vai. Acredita que está na direção de Deus, porque já aceitou, já está há algum tempo, já presta um serviço na Igreja de Jesus. Então, toma iniciativas com base na sua experiência, com base em suas criatividades, por exemplo, e acredita que está na direção de Deus. Mas tem pessoas que são educadas, bem formadas, criativas, mas não arriscam fazer nenhum negócio, tomar nenhuma atitude sem a direção de Deus. Portanto, meus amados, é um tema maravilhoso. Nossa comunhão, nossa purificação e comunhão. O texto, Ezequiel, capítulo 43, versículos 18 até o versículo 27. Nós vamos ler e aprender juntos. E o Senhor disse-me: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocaustos e para aspergirem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro para a oferta pelo pecado. E tomarás o seu sangue e o porás sobre as suas 4 pontas, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor, assim purificarás e o expiarás. Então tomarás o sangue da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa, para isso designado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha, como oferta pelo pecado. E purificarão o altar, como purificaram com o bezerro. E acabando tu de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem mancha, e um carneiro do rebanho sem mancha. E oferecerás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles e oferecerão em holocaustos ao Senhor. Por 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado, como prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo-se estes 7 dias, será que ao 8º dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e suplicamos, Pai,
pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes. Fala com os nossos irmãos, abençoa e guarda os teus servos que estão conosco nesta conexão, os teus servos, Pai, que estão online, os teus servos, meu Senhor, que estão através da emissora, e os teus servos, Pai, que venham ter contatos, que venham ter, ó Senhor, o contato com esses vídeos após. Querido Senhor, ajuda-nos, guarda-nos, no maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a leitura feita na palavra do nosso Deus é uma bênção para nós. Eu me sinto bem fazendo isto, ajudando, trazendo para os meus irmãos uma contribuição, pelo menos na minha visão, é uma contribuição que nós trazemos para os nossos ouvintes. Ler a palavra, expor a palavra de uma forma que ele tenha um benefício. A Bíblia Sagrada, como livro, nós precisamos ler, e como palavra de Deus, precisamos ler ao que ela nos diz. O nosso tema é a nossa purificação e comunhão. É impossível ter comunhão com Deus sem estar purificado. É impossível ter comunhão com Deus sem ser perdoado. É através do perdão que nós recebemos, nós recebendo o perdão, entramos na comunhão com o Senhor. E aqui, meus amados, na visão do profeta Ezequiel, ele tem uma visão da purificação da nação de Israel. Os adoradores, eles sendo preparados para um culto mais intenso, uma relação mais profunda com Deus, através da adoração. E o profeta ia ouvindo a voz de Deus, Deus enviou os seus anjos, Deus deu visões ao seu profeta, Deus falou com ele muitas vezes e de muitas maneiras. E aqui, nesse texto, Ezequiel 43:18, diz, veio a palavra do Senhor para ele, dizendo, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar. Meus queridos irmãos, o nosso Deus, ele é tão profundo, ele é tão organizado, ele é tão maravilhoso, que tudo do nosso Deus é ordenado. Tudo do nosso Deus tem ordem, tem critérios. E aqui, Deus revela para o Ezequiel os estatutos do altar, a forma de tratar o sacrifício, a forma de oferecer sacrifícios, de ofertar ao Senhor. E era necessário para cada adorador se sentir em paz. Aqui foram expostos os estatutos do altar. O versículo 18 deixa isso claro. São as maneiras de Deus educar os homens, educar os adoradores. Aqui entra em foco os estatutos do altar. No dia em que o fizerem. Por quê? Porque na visão do profeta estava havendo uma restauração geral, mas ainda não tinha o altar. Nesta visão dele, ainda não tinha o altar. É depois das águas purificadoras, é depois daquela... na verdade, é uma visão de uma renovação espiritual profunda daquela nação. Então, ele recebe uma instrução divina a respeito e diz, no dia em que o fizerem, ou seja, no dia que fizerem o altar, no dia que confeccionarem o altar, no dia que construírem o altar, é necessário levar a cabo, é necessário respeitar essas regras, estatutos do altar, para oferecerem sobre o altar holocaustos e para aspergirem sobre ele o sangue. Os holocaustos era uma oferta que o animal era totalmente queimado. E havia algumas ofertas que apenas o sangue era apresentado. Então, no versículo 19 diz, e aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem. Traz um bezerro
para oferta pelo pecado. A necessidade de entrar em comunhão com Deus, a necessidade de romper com o pecado. É o que expõe neste texto os estatutos do altar. O versículo 20 nos diz: e tomarás do seu sangue, o sangue do bezerro, e tomarás do seu sangue e o porás sobre as 4 pontas do altar, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor. Assim o purificarás e o expiarás. Deus, na sua infinita bondade, Deus, na sua misericórdia e compaixão, ele providenciando o que é realmente necessário para que tenhamos profunda comunhão com o Senhor. É impossível, sem comunhão com Deus, entrarmos em adoração profunda, em adoração plena. É impossível. É necessário purificação para entrar neste clima de comunhão com o Senhor. Do contrário, nós ficaremos separados. A palavra nos ensina, a Bíblia Sagrada nos ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O versículo 20 fala sobre esta condição. Tomarás o sangue do bezerro e porás sobre as 4 pontas do altar. O altar tinha 4 pontas. Por que o altar do holocausto tinha 4 pontas? Era para não deixar cair ali o animal que ia ser sacrificado. Ele tinha aquelas pontas, a Bíblia antiga dizia era chifre mesmo, porque o formato era de chifres de boi. O formato era este. Então, falava dos chifres ou córneos do altar. O versículo 21 diz: tomarás o bezerro da oferta pelo pecado e o queimarás no lugar da casa, para isso designado, fora do santuário. Este bezerro, ele era levado inteiro, ou seja, completo. Não era inteiro no sentido de não cortar. Ele era tratado como se fosse para consumo humano e era queimado completamente como oferta pelo pecado. Fora do santuário, o altar do holocausto era no pátio do santuário, no pátio do templo. No versículo 22, nos diz que no dia seguinte, é o estatuto do altar, tem toda uma forma de instrução. No dia seguinte, ou seja, no segundo dia do ritual, da festa, oferecerás um bode. A condição, sem mancha. E para quê? Como oferta pelo pecado. E purificarão o altar como purificaram com o bezerro. Ou seja, repete no dia seguinte todo o ritual que foi feito no primeiro dia. A diferença é que no primeiro dia foi feito com um bezerro e no segundo dia será feito com um bode. Por que Deus dá esses detalhes da sua instrução? Deus é soberano. Eu não posso questioná-lo. Eu não devo questioná-lo. Se tiver fé e inteligência, não questiona o Senhor. Se rende. Se tiver fé e inteligência, se rende e não questiona. O versículo 23 nos diz: e acabando tu de purificar o altar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho, mas também sem mancha. Por que os detalhes? Porque as nossas culpas nos faz aparecermos diante de Deus manchados. A nossa censura indevida, insensata, insana contra o próximo, a nossa desconfiança de tudo e de todos, a nossa incredulidade rejeitando o Senhor e a sua palavra,
a nossa maneira egoísta de querer as coisas do nosso jeito, a nossa imprudência de fazer do jeito que acha correto. Crente em Jesus Cristo perde este direito. Crente em Jesus Cristo, se for realmente convertido, ele perde o direito de querer fazer do seu jeito. Porque às vezes é bem prático e às vezes é muito fácil fazer do jeito. Eu teria uma certa facilidade de pregar e ensinar pelo fato de ter um certo aprendizado, um certo preparo, mas eu quero que o meu Deus me direcione qual é a palavra da doutrina, qual é a palavra, a leitura do culto da família, qual é, eu desejo dependência, eu quero estar na dependência de Deus. E aqui o Senhor diz, orienta e fica claro que ele deseja que os seus servos estejam nesta dependência. No versículo 24 diz, e oferecerás perante o Senhor, perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão ou usarão sal sobre esses sacrifícios, esses holocaustos ao Senhor. O sal, ele está presente, não como um embuste que hoje fazem, mas era necessário. E Deus é tão criterioso com sua igreja, com sua nação, com os seus adoradores, que quando ele, fazendo como milagre para os reis da Pérsia, os reis que sucederam a Babilônia, quando eles, como restauradores ou ordenadores da restauração de Israel, Deus fez eles colocarem tudo que fosse necessário para o culto em Jerusalém. E ele disse, e sal à vontade. O decreto real, o rei determinou que dessem tudo, dessem o vinho, dessem tudo, o azeite, dessem tudo, e não negligenciasse nada, nem o sal. O sal à vontade. Ele fez observação, não pode faltar nada para o culto ao Senhor que habita em Jerusalém. As palavras do pagão. Nosso Deus, com o domínio de todas as coisas, fez o pagão pensar que o nosso Deus morava em Jerusalém, porque os homens da religião, os homens da idolatria, os homens do paganismo, eles associavam Deus com determinada montanha, com determinada cidade, com determinada terra. É tanto que tem aquela história nós fomos derrotados nos vales, porque o Deus de lá é o Deus das montanhas. Então, é isso aí. Só que o nosso Deus, ele domina os céus, a terra, o mar, a montanha e o vale. E aqui, meus amados, era a instrução de Deus, no versículo 24. No versículo 25 diz, por 7 dias prepararás. 7 dias purificando o altar, 7 dias preparando o povo, 7 dias preparando a igreja, 7 dias fazendo assim. Por 7 dias prepararás, cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, sem mancha. Os estatutos do altar faz a gente pensar na importância da pureza, na importância da purificação, na importância de estar livre das máculas do pecado. Por 7 dias, versículo 25, por 7 dias prepararás. Versículo 26, continua, por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. É o nosso Senhor, na sua bondade, na sua grandeza, no seu amor, interessado, no seu interesse, ele quer
facultar o nosso acesso ao trono da graça. Meus queridos, é maravilhoso. Eu me sinto bem aprendendo, eu me sinto bem ensinando, eu me sinto bem absorvendo esta palavra gloriosa e também transmitindo. O versículo 27, último, meus amados, nos diz: e cumprindo eles estes 7 dias, os sacerdotes, aquelas pessoas que teriam a autoridade, a autorização, o direito, o dever de cuidar do altar. São estatutos do altar. Então, o Senhor nos diz no versículo 27, e cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante, o 8º dia é muito importante, irmãos. O 8º dia é muito importante na economia divina. Ainda bem que Satanás ainda não fez, mas vai fazer, que o diabo é assim. Ele vai fazer a chantagem do 8º dia. Mas o 8º dia, ele é muito importante. O 8º dia é o dia da ressurreição também. Mas é o primeiro dia da semana, sim, mas era o 8º dia, naquele clima, no sistema do altar, no estatuto do altar, era o 8º dia. E, cumprindo-se estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos, os vossos da nação, de cada adorador, de cada um dos fiéis, os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas. Holocausto, o animal queimado por inteiro, ou seja, preparado, cortado direitinho, como se fosse para o consumo, mas no lugar de ser utilizado, ele era incinerado. Por isso é holocausto. Mas no mesmo versículo diz, e as vossas pacíficas, era o outro animal que era tratado do mesmo jeito, tinha que ser um animal sem mácula do mesmo jeito, agora esse era preparado para o consumo humano e era consumido pelos adoradores. O sangue era levado para o altar, era levado para o santuário, mas a carne era consumida pelos que ofereciam essas ofertas pacíficas. Mas o que chama a atenção é a conclusão desta mensagem, desse texto, meus amados irmãos. O capítulo 43 é finalizado com esta expressão: e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Meus amados, o nosso Deus não pode se deleitar em nós sem que nós estejamos habilitados para o altar. O nosso Deus não se apraz no homem abrasado. O nosso Deus não se apraz com a mulher abrasada. O nosso Deus não se apraz com o traidor, com o ímpio. O nosso Deus não se apraz com o fraudulento, com o mentiroso, com o mexeriqueiro. O nosso Deus não se apraz com o orgulhoso, com o pedante, o petulante. O nosso Deus não se apraz. Ele não se deleita onde há mala. Que Deus possa abençoar e guardar a vida dos meus irmãos, cada um de vocês e a mim, que nós possamos amar o Senhor, servir o Senhor e guardar em nossos corações a sua palavra e adorá-lo com santidade, com verdade. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, pelos teus filhos que estão conosco neste horário. Obrigado, Senhor, por esta emissora. Obrigado, Senhor, pelos meios de comunicação, pelas plataformas nas quais aplicamos, nas quais, meu Senhor, postamos nossos vídeos. Obrigado, meu Senhor, pelos teus filhos em toda a terra. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus. Querido e amoroso Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais vocês terão a oportunidade de ouvir o programa da Rádio Vida, na 102,9. Nós gravamos por necessidade, porque temos uma reunião de ministros hoje com o nosso presidente. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.